Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo, este vídeo com a segunda questão do grupo 2 do exame de Físico-Química A do ano de 2015, segunda fase, ainda no tema da Química do 10º ano, mais concretamente na geometria molecular. Esta é uma questão que cai sobre a geometria de uma determinada molécula, neste caso do dióxido de carbono, onde teremos que referir que a geometria, olhando aqui para as opções, se é linear ou angular, e se depois o átomo central apresenta ou não eletrões de valência não ligantes. Eletrões de valência são os eletrões do último nível na distribuição eletrónica e eletrões não ligantes são eletrões que não participam na ligação entre os átomos dentro da própria molécula. Bem, antes de responder à questão, eu decidi colocar assim aqui um quadro com o resumo das geometrias que normalmente aparecem em exame. Vamos estudar um pouco este quadro, passar-vos um bocado as ideias que estão aqui inerentes à construção desta tabela e depois, mediante essas ideias, eu resolverei a questão. Temos aqui uma tabela onde temos aqui as formas de uma forma generalizada, depois temos aqui pares de eletrões ao redor do átomo central, é o que isto quer dizer, que serão os tais eletrões não ligantes, são aqueles que ficarão em redor do átomo central que não vão participar na ligação, o tipo de geometria, a representação geométrica, a polaridade da molécula e alguns exemplos. Bem, comecemos por um caso que não está aqui na tabela, que é sempre que vocês tiverem moléculas diatómicas são moléculas que são compostas por dois átomos, não é? Ou seja, ter H2, por exemplo, onde tinha assim uma ligação HH, ter, por exemplo, Cl2, onde tinha uma ligação Cl, depois aqui com este, sempre que vocês tiverem moléculas diatómicas, dois átomos podendo ser iguais ou não têm forçosamente que ser do mesmo tipo, aqui Cl2, peço desculpa, e não 7. A geometria aqui é sempre uma geometria linear, sempre que tiverem moléculas diatómicas, a geometria é linear, ok? Depois, se tivermos moléculas triatómicas, que são estes casos, a geometria pode ser dois tipos. Reparem que nesta forma geral nós temos um átomo central A e depois temos dois átomos da mesma espécie em redor deste átomo central. Vou colocar aqui dois exemplos, por exemplo, teria aqui um X e teria aqui um X. Imaginem que eu tinha uma molécula com duas ligações duplas e depois este átomo X até tinha aqui assim eletrões não ligantes, mas reparem nisto, se tivermos uma molécula triatómica, se o átomo central, reparem que o átomo central não tem pares de eletrões não ligantes, não tem eletrões não ligantes no átomo central, então a geometria aí há de ser linear. Se tivermos moléculas triatómicas, mas nas quais o átomo central tem eletrões não ligantes, que será este caso, a geometria já será angular. Algo deste tipo. Há uma ligação agora simples para cada X, por exemplo assim, e este átomo central teria pares de eletrões não ligantes. Se o átomo central tiver pares de eletrões não ligantes e eu estiver perante uma molécula triatómica, aí a geometria já é angular. É exatamente o que diz aqui. Moléculas triatómicas, se o átomo central não tiver eletrões não ligantes, então a geometria é linear. Se o átomo central tiver eletrões ligantes, então a geometria será uma geometria angular. Ok? Agora, se tiver uma molécula com 4 átomos, também poderemos ter uma geometria diferenciada, dependendo se o átomo central tem ou não eletrões não ligantes. Imaginemos um caso onde temos uma molécula, temos aqui um átomo central A e depois temos 3 átomos em redor deste átomo central. Se o átomo central A não tiver eletrões não ligantes em seu redor, por exemplo, se eu tivesse algo deste tipo, reparem que o átomo central não tem eletrões não ligantes, então dizemos que a geometria é trigonal plana.
Se este átomo central possuir eletrões não ligantes no próprio átomo central, eu vou imaginar assim aqui um determinado exemplo onde isto acontecia. Vou até colocar outra cor. Imaginem se eu tivesse, por exemplo, aqui o átomo A com um par de eletrões não ligantes e depois teria as tais 3 ligações com os átomos X. Eu agora não estou preocupado se o X tem ou não ligantes, isso não interessa a nível de geometria. O que interessa é este átomo central ter ou não pares de eletrões não ligantes. Se tiver, que é o caso, 4 átomos e o central tem eletrões não ligantes, então já não chamamos trigonal plana, mas trigonal piramidal. Ok? Se tiverem 5 átomos, que é este caso aqui, ou seja, termos um átomo central e depois tivermos 4 átomos em volta desse átomo central, ou seja, ter aqui A e depois ter assim X, 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 aí a geometria aí é uma geometria tetraédrica. Este é então o resumo do tipo. Há outras, obviamente que há outras, mas aquelas estudadas no 10º ano são estas que vocês têm que conhecer, ok? Visto então este pequeno resuminho quanto à geometria, eu vou resolver a questão que me é colocada para também vocês perceberem como é que podemos resolver este tipo de questões. Bem, falam-nos então aqui desta molécula de dióxido de carbono. O que eu vou é construir a geometria. Como é que construímos a geometria? Pensemos em cada um dos átomos que constituem aquela molécula. Temos então o carbono e sabemos que o número atómico do carbono é 6, que é o número de prótons, mas num átomo o número de prótons igual ao número de eletrões, então temos 6 eletrões para distribuir, que se distribuem 2 pelo primeiro nível, 1s2, depois 2s2, 2p2. Cuidado. E o que nos vai interessar aqui, a nível de construção da geometria, que tem a ver com as ligações, são apenas os eletrões no último nível. Estes são apenas aqueles que interessam. Depois vou fazer o mesmo para o átomo de oxigênio, sabendo então que o átomo de oxigênio tem número atómico 8. Efetuando a distribuição, eu terei 1s2, terei 2s2 e terei aqui 2p4. Reparem que o subnível P aqui leva um total de 6 eletrões. Eu falei isso no primeiro, ou melhor, no exame da primeira fase, quando resolvi aquela questão dos números quânticos. Apenas me vai interessar o número de eletrões de valência. São os eletrões deste nível 2, que é o último nível, quando nós fizemos a distribuição. E o que nós vamos aplicar aqui é a regra do octeto. O que é que diz a regra do octeto? Diz o seguinte: à exceção do hidrogênio e do hélio, cujo nível de valência é o primeiro, e esse primeiro nível fica completo com 2 eletrões, à exceção desses 2 elementos, os outros obedecem os outros estudados, não é? Os outros estudados aqui no 10º ano obedecerão à regra do octeto, que dizem o seguinte: todos os átomos ficam estáveis com 8 eletrões no último nível. Então reparem o seguinte, nós temos aqui o carbono, quantos eletrões é que o carbono tem no nível de valência? 4. Tem 4 eletrões de valência. Se o carbono fica estável com 8 e tem 4, o carbono precisa de estabelecer 4 ligações simples ou 2 duplas. Ele tem que arranjar alguma forma de conseguir partilhar 4 eletrões com outro átomo. Então o carbono necessita de ganhar, né, de uma forma partilhada. Esta é a ideia das ligações covalentes. São ligações entre gases onde não há cedência e, como é, por exemplo, nas reações de oxidação-redução, aqui não há cedência. Nas ligações iónicas, por exemplo, há cedência de eletrões. Alguém ganha, outro perde e acabou. Quem ganha fica com o eletrão, quem perde, perdeu e nunca mais o vê. Aqui nestas ligações covalentes não existe uma perda e um ganho, mas sim uma partilha. Por isso, se o carbono tem 4 eletrões de valência, precisa ter 8 para ganhar estabilidade, e isto na química, os átomos evoluem sempre de modo a garantir sempre a melhor estabilidade naturalmente. Não é? Se ele tem 4, precisa de alguma forma de ganhar 4.
Quanto ao oxigênio, que no nível de valência tem 6 eletrões, então o oxigênio, para ficar estável, há de precisar de partilhar de alguma forma 2. Então tudo bem. E reparem que nós temos 2 átomos de oxigênio. Se temos 2 átomos de oxigênio nesta molécula de dióxido de carbono, se o carbono precisa de 4 e o oxigênio precisa de 2, então isto parece mais ou menos lógico que o carbono será o elemento central e ele tem 4 eletrões de valência. Vou trabalhar aqui a notação de Lewis. Eu vou já colocar 2 para cada lado. Isto porquê? Porque o oxigênio precisa de 2, né? Precisa de ganhar 2, então este oxigênio vai já estabelecer aqui esta ligação, ou esta ligação dupla, e o oxigênio fica então satisfeito, nesta ideia. E depois o outro átomo de oxigênio, que também precisa de 2, né? Há de fazer aqui esta ligação dupla e ficará, então, partilhando estes 2, ficará num total de 8, o outro oxigênio ficará com um total de 8 também, né? E o carbono, que tinha 4, mas nestas 4, ou melhor, nestas 2 ligações, mas duplas que estabeleceu, vai conseguir partilhar os 4 que tem, com os 2 do outro oxigênio, vai ter um total de 8, e então temos a molécula construída. Isto é a notação de Lewis. A nível de forma estrutural, ficaria assim, o oxigênio, assim, ficaria algo deste género. Agora reparem, para atestarmos sobre a geometria molecular, temos 3 átomos, então pode ser um destes casos. Temos que observar o átomo central. Aqui o átomo central é o carbono tem pares de eletrões não ligantes, né? Sobrou aqui algum eletrões não ligantes? Não, se não sobrou, então a geometria do dióxido de carbono é uma geometria linear, e o átomo central não tem eletrões não ligantes. Sendo assim, a resposta correta a este problema seria geometria linear não. Seria uma geometria linear e o átomo central não apresenta eletrões de valência não ligantes. Por isso a resposta a esta questão seria a opção C. Quanto a isto da geometria, vocês têm que fazer a distribuição eletrónica, pensar na regra do octeto para perceber cada átomo quantas ligações é que precisa de estabelecer, de modo a ficar estável com 8, e dessa forma construírem a geometria de modo a satisfazer as necessidades de cada um desses átomos. No final, é só terem estas ideias e fazer o enquadramento. Se tiverem 3 átomos, pode ser linear ou angular, depende do número de eletrões não ligantes, do átomo central. Se tiverem 4 átomos, poderá ser trigonal ou piramidal, dependendo também do número de eletrões não ligantes do átomo central. Se tiverem 5 átomos, será uma geometria tetraédrica. Ok? Fico então por aqui, é sempre um prazer ajudar. Um grande abraço.